Olá, meus irmãos, eu quero transmitir uma mensagem bíblica. Quero falar sobre acontecimentos na área da escatologia e na área profética. Nós estamos no fim do funil. A humanidade está sendo testada por Deus nesse último tempo. Estamos no tempo do tudo ou nada. Ou você acredita na palavra de Deus ou não acredita. Ou você confessa a Deus em sua vida ou não confessa. A Bíblia é clara quando diz: o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. Então só tem duas coisas para os seres humanos: condenação e salvação. Qual é a sua escolha? Vejamos a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava perto do templo em Jerusalém. Os seus discípulos chamaram ele para mostrar para ele a beleza do templo, querendo eles que o Senhor Jesus olhasse tudo aquilo e o elogiassem. Parece até que eles ficaram frustrados. Por quê? Porque Jesus Cristo não elogiou o templo. Jesus disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Isso está no livro de Mateus, capítulo 24. É o sermão profético. Note uma coisa: os discípulos ficaram então preocupados, querendo saber, porque Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. E olha que o templo era uma estrutura muito forte. Era a maravilha daquele tempo. Era o orgulho do povo judeu. Muito forte a construção que Herodes tinha reformado. Estava muito belo, muito lindo mesmo. Mas Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Outro dia chegaram a ele em particular 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, tua vinda e fim do mundo. Estas coisas, tua vinda e fim do mundo. Quais são essas coisas? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso veio acontecer 37 anos ou 38 anos depois que Jesus lhe tinha falado essas palavras. O general Tito entrou e sitiou os judeus, pegando eles de surpresa, e matou muita gente. Houve uma carnificina terrível e o templo foi derribado e garimpado todo o ouro, toda a prata que estava no templo judeu. Esse ouro e essa prata hoje se encontra na Basílica de Pedro, em Roma. Mas vejamos, aconteceu o que o Senhor Jesus tinha dito sobre o templo. Mas tem mais 2 acontecimentos. Qual será a tua vinda? Quando será a tua vinda? E o fim do mundo? A primeira coisa já aconteceu, o templo já foi derribado. A vinda de Jesus Cristo não aconteceu ainda. Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele chamou então os seus discípulos, e tinha muitos discípulos, quase 500, e disse para eles: olha, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim que o Senhor Jesus disse essas palavras, ele se despediu e começou a subir, calmo, sereno e tranquilo, diante de praticamente 500 pessoas.
Quando ele se ocultou, 2 anjos desceram imediatamente e disseram: varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Jesus que de entre vós subiu, há de descer como vós viste ir. Esse é o acontecimento que não aconteceu ainda. Os judeus estão aguardando. E note uma coisa. Eu vou dizer algumas coisas aqui que costumeiramente não se dizem, não se afirmam, não se pregam sobre isso. Mas eu peço a sua ajuda, dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Para quem é a vinda de Jesus Cristo? É uma pergunta para você. Para quem foi a vinda de Jesus Cristo em sua primeira vinda? Ele veio para quem? Não foi para a igreja, porque a igreja não existia. Ele veio para judeus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. A história você já conhece. O povo rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, perseguiram e, unidos aos romanos, eles o mataram. Jesus Cristo foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele chegou a dizer: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Ele não estava falando com a igreja, ele estava falando com os judeus. Note uma coisa, os judeus sempre aguardaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias quando ele veio. Pasmem vocês, você sabia que os judeus, até os tempos de hoje, estão aguardando o Messias? E o Messias que vai chegar, eles vão receber. Mas o Messias que eles vão receber não é o verdadeiro, é o anticristo. Mais uma vez eles serão enganados, porque eles deram ouvido ao engano em todo o tempo. A verdade esteve no meio deles, falou com eles, e eles não acreditaram. Somente meia dúzia acreditaram no Senhor Jesus Cristo quando ele se manifestou no meio deles há 2000 anos atrás. Mas Jesus Cristo veio para salvar o seu povo, mas o seu povo rejeitaram. Quando estavam todos reunidos no pátio, o governador diz: o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: crucificam, crucificam. E ele então lavou as suas mãos e disse: eu vou lavar as minhas mãos, estou a partir de agora livre do sangue deste inocente. E o povo, em alto e bom som, clamaram, gritando que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Por isso, mais uma vez, serão enganados. E olha o que a Bíblia diz sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram. Por isso, então, abriu-se um precedente. E qual é esse precedente? Um tempo precioso. O tempo do Evangelho da Graça. Porque no Velho Testamento, em todo o tempo, foi pregado o Evangelho do Reino. O próprio Senhor Jesus, quando esteve no meio deles, pregou a eles o Evangelho do Reino, o reino messiânico. Mas lá no finzinho, antes do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, em Mateus 23, capítulo 23 de Mateus, em todo o capítulo, Jesus Cristo chama duramente a atenção dos líderes judaicos
No tempo do Velho Testamento não tinha apóstolo, pastor, presbítero, evangelista, não tinha. Os pastores, que eram chamados de pastores no Velho Testamento, eram os líderes políticos que deveriam cuidar do povo. Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 23, ele chamou a atenção duramente da liderança judaica. Porque ao longo do tempo, os líderes começaram a passar a mão nos donativos, nos dízimos, que foi estipulado para o povo judeu, para abençoarem a tribo de Levi. E veja, a tribo de Levi recebia os donativos, os dízimos, as ofertas, e tinha a incumbência de cuidar dos cultos em representação diante de Deus para com o povo judeu. Mas eles começaram a passar a mão a roubar. E por causa disso entrou toda a nação em bancarrota. Jesus Cristo, quando estava no meio deles, rechaçou os vendilhões no templo, porque a ambição cresceu na liderança. E Jesus, antes de ir para a glória, ele chama a atenção de toda a liderança religiosa judaica. E lá no fim, ele rejeitou a liderança judaica. Ele então foi perseguido e morto. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ele começa então a tratar diretamente com os seus discípulos, que eram a base da sua igreja, que viria a nascer, viria a ser inaugurada 50 dias depois da sua morte, com a descida do precioso Espírito Santo. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo não foi para a igreja, foi exclusivamente para judeus. E para quem será a segunda vinda de Jesus Cristo? Ao longo do tempo, só tem duas vindas de Jesus Cristo no mundo. A primeira, ele veio há 2000 anos atrás e veio exclusivamente para judeus. A segunda, ele virá depois de 2000 anos e ele não vem para a igreja. Esta é a grande confusão que muitos pregadores, ensinadores estão afirmando, que Jesus Cristo virá para a igreja e Jesus Cristo não virá para a igreja. Para a igreja é harpazo, retirada. Para Israel é presença pessoal, parousia. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, ele estará convosco. Jesus Cristo estava falando do Espírito Santo, do seu próprio Espírito, que viria para estar não apenas sobre os discípulos, mas dentro dos seus discípulos. Os discípulos, a base da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo hoje está em todo o mundo, ela cresceu. E ela é chamada de a noiva de Cristo. Ela é chamada de o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo está o Espírito Santo de Cristo,
E antes da vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo na terra, o seu espírito que está dentro do seu corpo arrebatará a igreja, a pazo. A igreja será levada para o encontro do Senhor Jesus, além das nuvens. E não essas nuvens que vemos, não. É a nuvem da glória de Deus, ou as nuvens da glória de Deus, que no grego é chamado de Nefilis. Jesus Cristo receberá, além das nuvens, a sua noiva, e voltará, entrará diante de Deus com a sua noiva, para que possa acontecer as bodas, o casamento do noivo com a noiva. Isso está perto de acontecer. Mas a segunda vinda de Cristo será de uma maneira poderosa, porém terrível. Não queira estar aqui quando Jesus estiver descendo pessoalmente. Não queira estar aqui. Porque, biblicamente falando, será um dia terrível, um dia de dor, um dia de treva, de densas trevas. Os grandes do mundo vão perder as estribeiras, vão tremer nas bases, porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, do 29 a seguir. Olha o que está escrito sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E logo depois, as aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas dos céus cairão e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. E aqui é a segunda vinda. Note uma coisa, na primeira vinda, ele nasceu em uma manjedoura, cresceu entre os judeus, falou com os judeus, curou enfermo, deu assistência aos órfãos e às viúvas, perdoou os pecadores, curou os enfermos, ressuscitou a mortos, liberou perdão àqueles que pediram perdão. Mas na sua segunda vinda, ele virá para vingar os tiranos da terra. Ele virá para vingar os desordeiros do mundo que estão fazendo atrocidades neste mundo. Jesus Cristo estará descendo pessoalmente. E a Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Note uma coisa, aqui está, se lamentarão, não é se alegrarão. Não é regozijarão, é se lamentarão. Porque ele virá para cumprir na profecia bíblica coisas poderosas que os advogados, que os parlamentares, que os delegados não terão tal autoridade. O que ele vem para fazer? Ele vem para prender a besta e o falso profeta, que estarão aterrorizando o mundo. Ele vai prendê-los e vai lançá-los no lago de fogo. E quando ele estiver voltando, ele vai cessar a guerra, como diz o Salmo 46. Ele vai cessar a terceira guerra mundial, vai cortar os arcos, quebrar as lanças e queimar os carros no fogo.
Jesus Cristo virá com poder e grande glória. Grande é a sua autoridade e ele estará colocando este mundo em ordem. E nesse tempo, será na profecia bíblica o tocar da sétima trombeta do Apocalipse. Ele vai tomar os reinos do mundo que Satanás tomou de Adão. Jesus Cristo tomará de volta. Tudo isso estará acontecendo sobre este mundo, creia você ou não. Ele vai colocar em ordem as coisas. E o mundo vai estar em desespero, porque a Bíblia diz no livro de Zacarias 12 que o grande dia do Senhor será dia de trevas e de densas trevas. Jesus Cristo virá e ele será temido, será respeitado por todos os seres humanos. E ele vai então estabelecer o milênio. Aqui é a segunda vinda de Cristo acontecendo. Os discípulos disseram: quando serão essas coisas? Derribada do templo. A tua vinda é este tempo. Quando estiver acontecendo isso, é a segunda vinda de Cristo. E o fim do mundo. O mundo não vai ter fim, mas as eras chegará ao seu fim. Chegou o fim do Velho Testamento. Começou então o Novo Testamento, o tempo da graça, e chegará o fim do tempo da graça. E chegará outro tempo, que é 7 anos de tribulação e grande tribulação. 21 tipos de juízos se aplacarão neste mundo. Romanos 8 diz sobre a igreja: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Apocalipse capítulo 10, aliás, capítulo 3 e verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Esta hora da tentação é uma alusão ao tempo da grande tribulação. A igreja fiel do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Grande tribulação é para judeus e para o mundo. Já está na profecia. Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E dentro dessas 70 semanas está a grande tribulação. 69 semanas profética já aconteceu. Falta apenas uma semana, que é a semana de anos. E esta semana de anos, ela não ocorrerá, não cumprirá antes que a igreja seja arrebatada. Estamos ouvindo falar nesse tempo. O mundo está em polvorosos com aquilo que está acontecendo com os judeus. Sobre o pacto de paz que Trump instituiu, judeus e palestinos, ou judeus e árabes. Esse pacto de paz que está acontecendo agora não é aquele que foi profetizado na Bíblia Sagrada ainda, não é. O objetivo desse pacto é liberar reféns, tanto de um lado como de outro lado. É bom, é maravilhoso, sim, mas ainda não é o pacto bíblico. O pacto bíblico vai ser tratado depois
do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja também haverá uma guerra, a guerra de Gog e Magog. Não é ainda a Terceira Guerra Mundial. Rússia enfurecerá contra o povo judeu. Irã, Turquia, Líbano, Síria. Poucas nações virão contra o povo judeu. E a Bíblia diz em Ezequiel 38, em especial em Ezequiel 39, que os soldados dessas nações serão abatidos no deserto de Israel. O próprio Deus cessará esta guerra. Só que nesse tempo, o próprio anticristo, através da imprensa mundial, vai alegar que foi ele que cessou esta guerra. Ele vai enganar o povo. E o mundo estará acreditando nele nesse tempo. E é exatamente nesse tempo, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que o mundo ficará em um caos. A Bíblia afirma que o mundo ficará tenebroso, terrível. O desespero se aplacará sobre toda a face da terra. Na área política, a estabilidade é geral. E a Bíblia que diz, Apocalipse capítulo 17, verso 12, é a Bíblia que diz que será convocada uma reunião de urgência e de emergência, de 1 hora. E nesta reunião, 10 presidentes serão apresentados como bases para o mundo. E dentro desta reunião será apontado o homem, o anticristo, o iníquo. O homem que assumirá os governos do mundo por 7 anos, através de um acordo de paz. Não é esse acordo que está acontecendo agora. E acredito que neste acordo de paz, o mundo estará em turbulência novamente. E ele então vai dizer, façam um concerto comigo. Se fizerem um concerto comigo, eu vou construir o templo que vocês tanto almejam. E é o que mais os judeus desejam, é ter o templo construído, o terceiro templo. Façam um pacto comigo. Se fizer um pacto comigo, eu vou cessar a guerra definitivamente entre os vossos irmãos, judeus e árabes. E eles, então, vão afirmar esse pacto com o anticristo. Já agora estão apontando vários anticristos. Alguns dizem ser Erdogan, outros dizem ser Macron, outros dizem ser o Kirchner, outros dizem ser o Obama, outros afirmam ser o presidente Trump. Mas o mundo não tomará conhecimento. O mundo vai tomar conhecimento só depois que a igreja for retirada desta terra. Aí então virá às claras quem será o anticristo. Aí esse homem será apresentado. É o que a Bíblia diz. Vamos aplicar o nosso coração na palavra de Deus, nas profecias bíblicas. Queridos, que Deus os abençoe. Note o que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Estas coisas já aconteceu 38, 39 anos depois. A tua vinda, a vinda de Jesus, pessoal, vai acontecer. E depois da vinda pessoal, terá o respaldo da pergunta deles, que é, e o fim do mundo?
O mundo não vai ter fim, o mundo vai passar por reforma. Não haverá raiz e nem ramo. O mundo será renovado. Haverá um novo céu e uma nova terra. E haverá o tempo em que os judeus remanescentes, que serão perdoados por Jesus Cristo, juntamente com a igreja, se unirão. Mas lá no fim de todas as coisas, quando a nova Jerusalém descer do céu, aí vai causar a efusão de céus e terra, o cumprimento da oração de Jesus Cristo quando diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino não veio ainda. O reino vai se concretizar. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso vai acontecer. Chegará o tempo em que o céu e a terra serão a mesma grei. Vai acontecer esses acontecimentos. Vai acontecer a vontade de Deus no céu e na terra. Por quê? Porque está escrito no Salmo 100. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Eu vou parar por aqui. O vídeo já ficou um pouco longo. Você que gosta da meditação, da palavra de Deus, veja. Se não der para ver no momento, vai vendo aos poucos. Dê o seu like, compartilhe essas mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Eu sou um pequeno servo de Deus que gosto de falar das coisas de Deus. Deus os abençoe.